pregando esse livro, né, de Samuel, por isso que é primeiro Samuel e não primeira, né? Primeiro Samuel, um livro, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre ouvindo a voz de Deus. Amém? Olha que assunto maravilhoso. Ouvindo a voz, não entendi. Ouvindo, como é importante. Quantos nessa noite aqui querem ouvir a voz de Deus? Amém, glória a Deus. Eu acredito que é uma das coisas mais importantes na sua vida como cristão, é você ter os seus ouvidos espirituais liberados, os seus ouvidos espirituais atentos. Lá em Apocalipse diz, né, quem tem ouvidos, ouça. São ouvidos espirituais. Deus quer ministrar aos seus ouvidos espirituais, aos meus ouvidos espirituais. E aqui nós temos a experiência de Samuel, jovenzinho, quando ele pela primeira vez ouviu a voz de Deus. E depois desse momento, Deus nunca mais parou de falar com o profeta. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, porque só tinha os dois ali no mesmo cômodo, né? Só pode ser o Eli me chamando, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. O velho então falou: então se eu estou aqui sozinho e não sou eu, é Deus que está querendo falar com o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar, aleluia, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E aí o texto continua, a mensagem que Deus queria transmitir a Samuel. O recado de Deus, para ele. Perdão pelo barulho, irmãos. Amém? Eu quero convidar você nessa noite que você curve a sua cabeça comigo em oração. Nós vamos orar agora. Eu acho que a bateria começa a falhar assim.
Feche os seus olhos, vamos nesse momento falar com o nosso Pai, em nome de Jesus. Como Samuel, peça nessa noite para que Deus fale com você. Como Samuel, nós podemos dizer nessa noite: fala, Senhor, fala o nosso coração, Pai. Nosso coração tem essa necessidade de ouvir a Tua voz, Pai. Nós vivemos num tempo onde há muitas vozes aí fora, Senhor, até mesmo muitas vozes supostamente sendo Tua, muitas vozes em Seu nome, pseudo voz de Deus, pseudo voz, cópia barata, Senhor. Mas nós somos um povo. O Senhor diz na sua palavra que nós somos ovelha do teu pasto, que as suas ovelhas ouviriam a tua voz e te seguiriam, Pai. É o que nós desejamos nessa noite, ouvir a tua voz e seguir, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém e amém. Irmãos, esse período aqui do texto que nós lemos, esse período na história de Israel, foi um período de trevas espirituais. Foi um período onde o povo estava longe de Deus. Era um tempo de dureza de coração, era um tempo de frieza espiritual, que é representado pela cegueira espiritual. Quando a Bíblia fala aqui no nosso texto, né, que o Eli já estava, no versículo 1, né, quando fala aqui o Eli, o 2, perdão, cujos olhos já estavam começando a escurecer-se, quer dizer, ele já estava praticamente cego. Essa foto que a Bíblia fala é apenas um reflexo de como a nação também estava. O profeta aqui representa a liderança espiritual, e a liderança espiritual estava cega espiritualmente, e consequentemente a nação estava sendo liderada por um sacerdote também, falei profeta, mas é sacerdote, um sacerdote também míope espiritualmente. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, né, inclusive, que naqueles dias, está com a sua Bíblia aí, me acompanha, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito ou muito rara. Naqueles dias eram poucas as vezes que Deus falava claramente ao povo, e o texto diz que as visões não eram frequentes. E tem uma nota de rodapé aqui do Dr. Chet, ele fala o seguinte: essa falta de frequência, ou esse momento de raridade, é porque os instrumentos, o canal de Deus, que eram os profetas, que eram os sacerdotes, estavam contaminados. É como se, vamos imaginar assim, uma água, às vezes acontece isso, a água da pia entope, não é assim? Por quê? Porque o alimento, o resíduo vai entupindo. Até em casa lá está demorando para descer um pouco a água, né? Começa a ficar a gordura e não sai a água como tem que sair, porque o cano precisa estar liberado. E naqueles dias os canais de Deus estavam entupidos de pecado, os canais de Deus estavam entupidos de outras coisas. Por isso que Deus não falava, ou raramente se ouvia a voz de Deus. O sacerdote aqui, ele não estava apenas fisicamente quase cego, mas o pior ainda, ele estava espiritualmente, porque essa é a pior cegueira, é quando a gente não consegue ver, quando a gente não consegue ouvir, quando os nossos sentidos espirituais estão fechados, quando o canal de comunicação de Deus conosco está obstruído. Deus está desejoso de falar com o seu povo. Deus quer falar. Uma vez eu traduzi um pastor, eu achei muito interessante a pregação dele. Ele pregou Gênesis 1, depois ele foi para João capítulo 1, e ele está falando sobre o princípio de todas as coisas.
E ele falou uma coisa, eu não esqueço nunca mais. Eu peguei até a mensagem dele e falei para ele: você pode me dar uma cópia da sua mensagem que eu vou tirar a cópia? Era em inglês, eu fui lá numa Xerox e tirei cópia. E até poucos anos atrás eu tinha essa mensagem dele, tão impactante que foi. E ele falava o seguinte: que Deus foi o primeiro a quebrar o silêncio. Quando Deus disse haja luz, Deus é um Deus de fala, Deus é um Deus de comunicação. Mesmo o povo no pecado, lá em Isaías capítulo 1, depois nós vamos ler no trecho da minha mensagem, lá em Isaías capítulo 1, depois de Deus sentar o sarrafo no povo, depois de Deus chamar a atenção, aí sabe o que Deus fala? Vinde, arrazoemos, vamos sentar e vamos conversar sobre essa situação. Então Deus é um Deus de comunicação, Deus é um Deus que quer falar com o seu povo, amém? Você está aqui desejoso de ouvir a voz de Deus, e Deus está mais ainda do que você de falar contigo. Não pensa que Deus ama o silêncio, não pensa que Deus gosta de ver você sem direção, sem orientação. Não, Ele não é um Deus assim. Mas o teu coração, meu, nessa noite precisa ser como o coração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino foi lá, ele não desistiu, ele foi uma, ele foi duas, ele ainda estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ele não tinha ainda conhecimento da voz de Deus, mas ele se mostrou disposto a ouvir a voz de Deus. O coração dele estava desejoso. Mas infelizmente Israel estava com seus ouvidos agravados. O sacerdote, nós pregamos aqui sobre os filhos de Eli, e Deus disciplinou, não foi domingo passado? O tema da nossa pregação já está no YouTube, inclusive. Ouse disciplinar. Aquele homem não disciplinou seus filhos. Deus teve que matar, Deus teve que destruir toda aquela família que estava mal representando o Senhor. E eu estava lendo, né, conforme você vai lendo a Bíblia, a palavra de Deus vai, não é assim a mulher, quando está preparando a mensagem, você vai começar a lembrar de um versículo aqui, outro ali. Eu estava lendo esse versículo e lembrei de Oséias, capítulo 4, até minha esposa pregou aqui sobre Oséias, Oséias 4:9, diz assim: e assim como são os sacerdotes, assim é o povo, por isso ambos castigarei por seus atos perversos. Em outras palavras, quando um líder ele está insensível a Deus, automaticamente a igreja vai ser insensível também. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente trata a igreja, porque se eu tratar a igreja como cliente, não como ovelha, consumidores, vocês vão agir como consumidores. Se eu tratar vocês como ovelhas, vocês vão se comportar como ovelha. Se eu tratar vocês como coisa impessoal, a igreja vai agir de forma impessoal. Porque como é o líder, assim são as ovelhas. Se o líder é sensível a Deus, a igreja vai ser sensível a Deus. Se o líder ama a palavra de Deus, olha lá, está voltando a palavra, porque tal é o sacerdote, tal é o povo. Amém? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque o que nós somos, a igreja vai ser, e vice-versa, o que a igreja é, vai refletir também. É o nosso texto de Oséias. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. A gente sempre fala isso, né? Que o Brasil merece, tem um presidente que merece. Nós estamos aí há quase um pouco menos de 15 dias para a eleição. Muito importante quem você vai escolher, para depois você não gemer. Mas a gente está sofrendo. Porque a vida no Brasil está difícil. Escolha quem você vai querer. Por quê? É nós que elegemos a liderança, amém?
E Deus havia deixado de revelar a sua vontade ao sacerdote. E sabe por que às vezes também, irmãos? Olha que interessante. A pessoa fala para mim assim: pastor Cristiano, você acredita, já que a gente está falando de voz de Deus, e aqui no caso era uma profecia, a pessoa pergunta assim: pastor Cristiano, você acredita em profecia? Deixa eu dizer uma coisa para você: se eu não acreditasse em profecia, eu não seria pastor. Porque o dia que eu aceitei Jesus, eu recebi uma profecia. Eu tinha 15 anos de idade, e na profecia, um menino de 15 anos, Deus usou uma pessoa para dizer: estou separando você para o meu ministério. Com 15 anos, Deus me chamou de Davizinho. Então eu acredito em profecia. Ah, pastor, você acredita em palavra profética? Acredito. Em casa a gente conversa direto sobre isso. Eu acredito que Deus fala na profecia. Eu acredito que Deus fala através de sonhos. Eu acredito. Se você chegar aqui e falar: pastor, Deus me deu uma palavra, eu vou querer saber o que Deus falou através de você. Mas sabe o que eu percebi? Que o problema dos crentes hoje não é se Deus fala ou deixou de falar, mas eu quero saber se você está disposto a obedecer. Porque o problema não é se Deus fala em profecia, é se eu, você, o fulano, o ciclano. Eu conheço cristãos aqui em Claro que falam: nossa, eu fui no culto, Deus revelou o culto, Deus revelou isso, Deus falou da minha intimidade, Deus falou coisas que só eu sabia. Eu falei: tá bom, amém, mas e agora? Você vai se levantar? Você vai caminhar em cima dessa palavra? Você vai viver novidade de vida? Porque ouvir profecia e não mudar de vida não adianta nada. Tem que ouvir e obedecer a palavra. Aleluia. Você está disposto a se levantar e ser uma nova pessoa? Está disposto a arrumar a tua vida, a organizar a sua vida e viver uma nova vida? Amém. Então receba. Receba a palavra. Mas por que a palavra de Deus estava sendo rara naqueles dias? Porque o cano estava entupido. Porque o coração, Deus falou: por que eu vou falar se eu sei que eles não vão obedecer? Por que eu vou usar uma voz, levantar um profeta para eles matarem o profeta? Eu vou levantar alguém para falar se o sacerdote não arruma nem a casa dele? Eu vou levantar uma voz profética se o sacerdote deixa os filhos se prostituírem dentro do templo, fazer toda sorte de pecado? Então Deus estava dizendo: essa safra aí eu não tenho nada com eles não. Eu vou levantar um menino de 12 anos, Samuel, que não é de família de sacerdote, que não tem nada a ver, é igual lá o profeta Oséias lá, o cara que não estava passando. Deus falou: é você que eu quero. Mas eu, Senhor, é você, porque pelo menos você não sabe nada, mas você tem um coração verdadeiro, seu coração é sincero com Deus, e Deus está procurando corações sinceros. Aleluia. Deus está procurando pessoas de verdade. É isso que Deus está procurando. Porque quando eu me converti, eu era um menino, não sabia nada, mas Deus viu a sinceridade do meu coração, falou: é sobre esse que eu vou derramar a minha graça, é sobre esse que eu vou derramar a minha glória. Você está entendendo? É isso que Deus está procurando. A gente sempre fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Outro dia até peguei no pé da minha mulher aqui, que eu coloquei ela, eu gravei ela, né? Eu sempre tenho uma preocupação de não parecer desafinado. Eu cantei meu grave ali para a glória de Deus. Se desafinou, eu sinto muito, mas eu louvei a Deus com o meu melhor. A minha esposa colocou, eu coloquei, estava ela e a Duda aqui gravando, ela falou: nossa, você colocou a hora que eu desafinei. Eu falei: mas eu não coloquei um cantor, eu coloquei um adorador. Eu não estava preocupado se você estava dando uma nota semitonando. Eu estava preocupado se o que você estava louvando a Deus estava agradando a Deus. É isso que importa.
Porque não tem, tá tendo Rock in Rio, ou teve, aí já acabou, né? Semana passada, acabou não? Ainda tá tendo, né? Semana passada estava tendo Rock in Rio, as melhores vozes estavam lá. As melhores vozes estavam lá. Djavan cantou 1 hora de música, só aquelas músicas bonitas, tudo, mas não tem presença de Deus. E aqui, ó, porque dele, por ele, a ele a glória, está subindo, porque é isso que Deus procura, verdadeiro adorador, né? Verdadeiro adorador. E adoração é mais do que cantar, porque como é que o mudo ia adorar a Deus, irmãos? Se louvar a Deus é música? Não. Adoração, eu sou mais ou menos desafinado. Não sei, você é afinado ou desafinado, irmão? É. Na voz você é desafinado. Então já pensou, Deus ia ter que ter um lugarzinho para os desafinados lá no céu, né? Não. O louvor que Deus está ouvindo nessa noite é o teu coração, amém? Amém, Jesus, te amo. Glória a Deus. E olha o que aconteceu. Deus chamou o profeta, Deus chamou Samuel. Ele foi lá pensando que era o sacerdote ali que tinha chamado. Pois não. Eu acho bonita a atitude dele, porque ele é disposto, mesmo sem conhecer a voz de Deus, mesmo sem conhecer, ele está disposto. Ele foi lá, 1 não era, foi 2 não era, foi 3, ele poderia ter desistido. Aí foi que o profeta parou e disse: olha, depois na terceira vez foi que o velho se tocou também. Disse: olha, da próxima vez, não é possível, 3 vezes esse menino vem aqui. A próxima vez que você ouvir alguém te chamar, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Eli percebeu que era Deus quem estava falando com o menino. Glória a Deus. Essa história aqui ensina algumas coisas para a gente, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lições. Gosto de pregar lições do texto. Primeira lição que a gente aprende dessa história do Samuelzinho, que ouviu a voz de Deus, que o velho por 3 vezes não sabia do que estava acontecendo, falou para ele só na última vez que ele disse: se você ouvir de novo, deve ser Deus falando com você. Primeira lição que a gente tira dessa história. Olha que coisa fantástica isso. Irmãos, anota aí. É possível ter uma vida religiosa, ter uma religião, ter uma vida religiosa, mas Deus não está presente. Deus não está ali. A maior prova disso é o Eli. O Eli era um sacerdote dentro do templo, mas ele não foi capaz de perceber a voz de Deus. Entendeu? Eli estava morando dentro da casa do Senhor, mas não foi capaz de entender a voz de Deus. Então o que estava fazendo ali? Matando animal, sacrificando, orando pelas pessoas, mas nada de ouvir a voz de Deus. Olha como que a gente pode cair no automático. Pode vir aqui cantar, pode vir aqui pregar, pode ofertar, pode levantar a mão e a gente fazer as coisas de forma tão mecânica. Teve uma pessoa que disse assim, que se o Espírito Santo saísse da igreja, vamos supor, se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, 100%,
Tinha igreja que ia continuar de portas abertas, fazendo todas as coisas, e não ia nem perceber que o Espírito Santo foi tirado da igreja. Não é triste isso? É possível isso acontecer? Uma pessoa se tornar tão religiosa que ela faz as coisas de maneira automática. Porque eu cresci na igreja, eu cresci ouvindo, desde pequeno eu ouço as coisas de Deus, desde novinho, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 10 anos na igreja, já está ligado no piloto automático. Não, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar ser apenas um frequentador da igreja. Nós temos que estar aqui sensíveis ao Espírito Santo. Nós temos que estar aqui hoje à noite ligados em Deus, pronto para ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. É isso que faz a nossa vida ser viva. Eu morei com um missionário, ele era de origem sueca. Eu era jovenzinho ainda, novinho, 19, 20 anos. Morei com um missionário. Comecei cedo a minha vida no ministério. Larguei tudo, fui morar com ele. A gente foi fazer a obra de Deus, aqui no Brasil mesmo. E por ser sueco, ele é de origem escandinava, nórdica, né? Escandinava. E lá onde nós estávamos, em Santos, tinha uma igreja escandinava. E eles faziam um culto lá de vez em quando. O cara que dirigia lá o lugar, o senhor, já deve ter morrido já. Ele colocava uma roupa nele, uma roupa grandona, assim, uma veste, parecia uma vestimenta mesmo, tradicional, né? E ele pregava em norueguês. Meu amigo é sueco. E o norueguês e o sueco é mais ou menos como português e espanhol. Então dá para ele entender alguma coisa. E eu ali, né, eu ainda estava começando a aprender inglês. Estava bem no comecinho do inglês, porque eles também falavam inglês lá. Inclusive quem aprendeu a falar inglês com eles ali foi o Pelé. O Pelé morava em Santos. Das pessoas lá disseram: o Pelé vinha aqui novinho praticar com a gente, tentar aprender inglês. Então o pessoal que estava lá há muitos anos, enfim. Aí eu perguntava às vezes para o Ove, o que ele está falando? Porque norueguês não dá para entender uma palavra. Isso, Jesus, só entendia isso, que era Jesus, o resto não dá para entender nada. Aí eu perguntava para o Ove, vocês tinham que conhecer o Ove, era uma figura. Eu falava: Ove, o que ele está falando? Ele falou: não está falando nada com nada. Está morto, ele está pregando Jesus morto, acabado. Aí acabou lá, gente, acabou aquele culto deles lá. Eles tiraram a roupa, sentaram, começaram a beber todas, fumar, beber, não sei o quê. Então aquilo era só um ritual, aquilo ali era só um momento deles ali, e ali depois eu descobri que funcionava como se fosse um prostíbulo também. Porque assim, como é perto de Santos, então vinha muitos marinheiros vinham da Europa e se hospedavam lá. Atrás daquela igreja tinha como se fosse um hotelzinho, uma pensão, alguma coisa assim. Então você via aqueles caras assim. Quem que já assistiu o filme do Thor? Tinha uns caras que pareciam noruegueses, os caras tudo, uns caras bonitão, desse tamanho assim, ó, com umas brasileirinhas desse tamanho assim, ó. A Ana tá dando até risada, né? Parecia a fábrica de Thor, só ia sempre Thor de dentro ali do... com as brasileirinhas assim, você percebia que era tudo mulher prostituta ali que é a vida de marinheiro, você já ouviu falar, né? O marinheiro fica em alto mar, quando ele chega na terra, ele vai se prostituir. Isso é muito comum, né?
Por isso que cidade portuária como Santos tem um número de prostitutas muito grande. Nós chegamos a evangelizar as prostitutas, eu e o Wolf, fomos lá falar com elas algumas vezes. Então eu fiquei pensando, olha como que coisa, né? Eles se reuniam, abriam lá a Bíblia, falavam de Jesus como se fosse uma religião. Eu morei nos Estados Unidos, lá em Oklahoma, é a mesma coisa. As igrejas lá tinham até uns cobertorzinhos assim, ó, tinha bastante velhinha na igreja, tinha uns cobertorzinhos na igreja assim, para os velhinhos se cobrir na hora do culto. Aí eu sentei, né, na primeira cadeira, lá na primeira fileira. O André, meu amigo, é pastor lá. Falei, quero ouvir a pregação, né, de Deus. Sabe o que o pastor estava pregando na igreja, gente? Como é que foi as férias dele, as montanhas que ele escalou. Foi lá, fez uma analogia com... Ele fez uma série de pregações baseadas na viagem dele nas montanhas. Eu falei, olha, quero subir na montanha. Essa foi a pregação dele. Uma pregação motivacional. Eu gostei de um pregador que ele falou esses dias atrás. Hoje eu quero pregar uma mensagem desmotivacional. É isso aí. Que está todo mundo pregando mensagem motivacional. Como enriquecer, como prosperar, como atingir os seus sonhos. Talvez se eu começasse a pregar isso aqui na igreja, a igreja está lotada, né? Como alcançar os seus objetivos. Enfim, esse foi o primeiro erro. É possível você ter uma vida religiosa sem Deus estar ali presente. É o caso do Eli, é o caso dos seus dois filhos, Hófni e Finéias, e é o caso da nação de Israel. Eles tinham até a arca de Deus, e nós vamos pregar no outro domingo sobre a arca de Deus que foi roubada. Eles tinham até o artefato lá, a presença da arca, mas Deus, a presença de Deus não estava com eles, porque o coração daquele povo estava longe do Senhor. Amém? Segunda lição que a gente extrai desse texto aqui de Samuel: a maior tragédia não foi o jovem Samuel não ter reconhecido a voz de Deus. Deus falou 3 vezes com ele, 4 vezes. A maior tragédia não está nesse texto, em que o Samuel não ouviu a voz de Deus, mas que o sacerdote não reconheceu a voz de Deus imediatamente. Vocês entenderam? Não foi o menino não reconhecer, mesmo porque a Bíblia diz no versículo 7 que Samuel ainda não conhecia o Senhor, que ainda não tinha sido manifestada a palavra de Deus. Então ele é novo, ele é novato, ele não conhece ainda as coisas de Deus. Deus está começando a introduzir Samuel nas coisas de Deus. Mas o velho Eli, era para ele já na primeira ter reconhecido a voz de Deus. Ele falou, não, é Deus que está falando com esse jovem, é Deus que está falando com ele. Mas o que acontece? O Eli, ele nunca conheceu a voz de Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Olha, você que é cristão, deixa eu dizer uma coisa: você precisa ter intimidade com essa palavra aqui, ó. Porque ela é a voz de Deus para a tua vida. Amém? Essa palavra aqui, ela nunca vai falhar. A voz de Deus nunca vai falhar na sua palavra. É conhecer Deus de oração, de caminhar com Ele, de intimidade, e conhecer a voz de Deus que está na sua palavra. Essa é a geração que nós estamos aqui vivendo, de crentes. Nunca imaginava que a gente ia viver um tempo como esse, em que as pessoas, elas não ouvem Deus de primeira mão, elas ouvem Deus de segunda, terceira mão. Está igual o papagaiozinho da Ana lá. repete.
É a geração que repete. É a geração que repete o que as pessoas estão dizendo. É o papagaio. Onde é que estão os homens e as mulheres, os jovens de Deus aqui? Nós precisamos ser uma geração que conhece Deus, não de ouvir falar. Olha que texto chocante que eu vou ler para você aqui. Marca a sua Bíblia aí, abra comigo lá em Juízes, volta um livro. Aliás, se você é novo convertido, eu até entendo você não conhecer onde estão os livros da Bíblia. Mas se você é um crente velho, pelo amor de Deus, hein? A gente tinha pessoas aqui na igreja que vinham aqui que já frequentavam a igreja faz tempo. Que você mandava procurar e ia lá no Gênesis, lá no índice. Porque não tem intimidade com a Bíblia. É o que eu estou falando. Se você é um novo convertido, é normal. Quando eu me converti, eu ficava procurando Josué lá perto do Apocalipse. Eu não sabia. Mas se você é um crente que já tem mais de 2, 3 anos, precisa pelo menos ter uma ideia onde é que está o texto da palavra. Amém? Olha esse capítulo 2, no livro de Juízes. Josué já tinha morrido. Versículo 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. 2:8, eu falei 2:8. Vou esperar. Entra bravo. Achou aí? Calma. E tá calmo nessa hora. Aleluia. Diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança em Tirate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gás. Presta atenção agora. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Quer dizer, não só Josué morreu, mas aquela geração de Josué, as pessoas que tinham a idade de Josué. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixando o Senhor seu Deus, o Deus dos seus pais, etc, etc, etc. Você entendeu? Josué morreu, e aquela geração que viu Deus derrubar as muralhas de Jericó, que viu Deus secando a água do Jordão para eles passarem, aquela geração que teve uma experiência com Deus, nasceu a segunda geração que não conheceu nada disso, que não guardou nada disso, que não teve memórias, que não teve recordação. O que aconteceu com essa geração que não conheceu o Senhor? Caíram na idolatria, como diz o texto aí. Caíram no pecado de adorar Baal, os Baalins, no versículo 11. Então você que é pai, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina, mas não como uma religião, mas como um relacionamento com Deus, para que os teus filhos cresçam com o temor de Deus no coração. Essa é a maior tesouro que você pode deixar para a sua geração. É pequenininho, ó, vamos lá buscar Deus, vamos lá falar com Deus, vamos lá falar com o Senhor, vamos para a casa do Senhor, vamos adorar a Deus em casa, né, compartilhando a palavra. Que tem gente que é muito bom para compartilhar a palavra na igreja, mas não compartilha com os filhos em casa. A gente senta em casa e conversa da Bíblia, não é assim, Dudu?
Pá, não, e você, o que você acha? Não sei o que. Isso é em casa, a igreja não é em casa. Aí eu venho aqui na igreja, prego uma mensagem maravilhosa, mas em casa não sento com os filhos, não converso da Bíblia, não interajo. Tem que interagir, tem que ter a palavra, a pregação. A palavra tem que estar dentro da nossa casa. Louvor a Deus dentro da nossa casa, adoração ao Senhor. Amém? Então é lá que você planta a semente do Senhor. Porque se não plantar em casa, não vai conseguir lá fora. É em casa que a gente tem que inspirar. E o que acontece com o coração desse povo? Eles se distanciaram de Deus, como diz o texto. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você não está acostumado a buscar a Deus por você mesmo, ter a sua intimidade com Deus e com a palavra dele, você vai se tornar uma presa fácil. Uma presa fácil da heresia. E pessoas que não estão acostumadas a ter intimidade com Deus, elas vão eleger para elas gurus espirituais. Tem gente que tem guru espiritual, não faz nada se não falar com o guru, não toma nenhuma decisão se não consultar, em vez de ser as cartas, né, o guru espiritual. São manipulados por líderes espirituais, porque não aprenderam a ir na palavra, não aprenderam a ir buscar a Deus na palavra. Quem está entendendo aqui? Amém. Eu estava lendo essa manhã um texto, irmãos, muito interessante. O povo, outro momento na vida de Israel, eles não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Sabe o que Deus falou? Através do profeta Amazias, ele falou o seguinte: o profeta disse: eu vi o Senhor no céu e os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Estavam reunidos, estavam fazendo uma reunião no céu. E sabe o que Deus disse? Que ele ia pegar um espírito mau. Deus, olha o que Deus ia fazer. Ele ia pegar um espírito do engano e colocar na boca do profeta o espírito do engano. E eu serei um espírito do engano na boca do profeta. Você já leu esse texto? Deus falou: eu vou falar de forma enganosa através do falso profeta. Está lá em 1 Reis, você está em Samuel, é o próximo livro. Lá no finalzinho, 1 Reis, vamos ler. Você tem intimidade com a Bíblia também no culto. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Olha que texto interessante esse. (22) 22, a partir do versículo 19. Diz assim: Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então o profeta está tendo uma visão lá de Deus no céu. Perguntou o Senhor, nessa reunião que estava lá no céu, Deus fez a pergunta: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Deus chegou aqui, ó. Deus não queria mais nada com esse Acabe, e Deus iria matar a Jezabel. Agora eu acordo. Acho que o pessoal está achando que eu estou com sono aqui. Brincadeira. Benção. Obrigado, Duda. Diz assim: então saiu, versículo 21, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Deus está dizendo: como é que eu vou acabar com o rei Acabe? Vai um espírito ali na presença de Deus e se coloca à disposição. Olha que loucura. E disse: eu enganarei. Perguntou o Senhor: com o quê? Como é que você vai enganar o Acabe? Respondeu ele:
sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Parênteses. Naquela época, profeta era um cabide de emprego. O reino, ele precisava ter profetas ali trabalhando. Então passou a ser uma espécie de profissão, o profeta. Então os caras bancavam para ter profeta que profetizasse a favor deles. Diz aqui: serei, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então vai lá, engana todos os profetas. Mas aqui é tudo profeta comprado. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso aonde? Na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Caná, chegou. O que ele fez na boca do Micaías? Hein, amor? O que ele fez aí no 24? Deu uma bofetada, deu um tapa na cara do Micaías. Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Começou a ter uma briga de profeta aqui. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Porque os inimigos vão entrar lá e ele vai se esconder, vai se cumprir essa palavra. Ele disse: manda prendê-lo, não sei o que, ele vai ser preso. Aí ele falou: quando eu voltar eu vou te fazer isso. Ele falou: se você voltar em paz, porque assim diz o Senhor, você não vai nem voltar, você vai morrer lá. E a palavra do profeta se cumpriu. Agora, por que Deus colocou, eu já até falei, por que Deus colocou um espírito de engano na boca dos profetas? Porque Deus sabia que o povo não estava obedecendo a Deus de coração. O povo não estava querendo a verdade. Eles queriam ouvir aqueles profetas que falavam: é paz, é prosperidade. É que nem esse tempo que a gente está vivendo, falar o que as pessoas querem ouvir. Deus falou: não é tempo de paz. Como é que pode ser um tempo de paz se vocês estão adorando os Baals? Como que pode ser um tempo de prosperidade se o coração de vocês está cheio de ídolos e de idolatria? Não, é tempo de conserto. É tempo de conserto. Então, já que vocês querem o engano, eu vou levantar profetas que vai falar o que vocês querem ouvir. Eu vou levantar profetas do engano. Vocês não querem ouvir a palavra de Deus. Então, olha o perigo quando você não está disposto a ouvir e conhecer Deus. Deus permite que o engano entre na sua vida. Quantos estão entendendo? Amém. Então fique na palavra, fique com o Senhor, para que não aconteça isso. Pessoas que são enganadas, pessoas que são manipuladas, heresia, pessoas que são levadas por falsos ensinamentos. Por quê? Porque eles não aprenderam a habitar, permanecer na palavra. Amém? A Bíblia diz que nós somos convocados a habitar na palavra. Abra a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, carregue a sua Bíblia com você para onde você vai. Tenha o hábito de ter tempo com a palavra de Deus. Só assim é que você vai ter o discernimento espiritual. E por último, nós precisamos não apenas, vamos voltar lá para Samuel 3, precisamos não apenas ouvir a voz de Deus através da sua palavra, mas nós temos que ter ousadia para anunciar a verdade de Deus. Amém? Nós precisamos não apenas ouvir, mas precisamos ter ousadia para pregar a verdade de Deus. Por quê? Quando Deus falou com Samuel, no versículo 10, o Senhor fala assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou
como de outras vezes, falou com ele. No versículo 11: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E Deus começa aqui nesse texto só falar de juízo. Deus começa a dizer, Deus começa a levantar, Deus está confirmando Samuel como um jovem profeta, amém? Ele vai ser um sacerdote de Deus e também vai ser um profeta da casa do Senhor, o último juiz e profeta. E essa função de profeta, muitas vezes, é enfiar o dedo na cara do rei que está em pecado e dizer: conserta a tua vida. É dizer: conserta a tua casa. Hoje, esse exercício do profeta, através do ministério pastoral, é principalmente através da pregação da palavra, amém? O pastor aqui hoje à noite, ele é um profeta. O pastor aqui nessa noite, ele está usando a palavra de Deus como uma profecia, seja para encorajar ou seja para corrigir a igreja. Você está entendendo? Agora, por que eu falei que nós precisamos ter ousadia? Porque o Samuel, tadinho, ele ficou meio com medo. O Eli falou para ele assim: o que foi que Deus te falou? Não oculta nada. Mas poxa vida, primeira vez que eu estou profetizando, já vê um chicote desse. Você imagina, ele falou: fala, seja bom ou ruim. Falei: então eu vou falar para você, nunca mais vai levantar ninguém na sua família como sacerdote. Deus hoje está tirando o ministério da tua mão. Deus está secando essa árvore porque ela vai morrer, porque você não corrigiu os seus filhos. Você já pensou uma pancada dessa de primeira? Mas fazia parte do ministério profético. Vamos lá, Novo Testamento, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Feche os seus olhos agora e ouça Deus falando com você agora. Você é o jovem Timóteo, eu sou o jovem Timóteo. Feche os seus olhos e receba essa palavra de Deus. Imagina Paulo sentado com uma pena na mão, molhando na tinta, escrevendo essa carta para o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então ele é juiz dos vivos e dos mortos, pela manifestação do seu reino. Diante disso, de que Jesus é o rei dos vivos e dos mortos, que todas as palavras vão ser prestadas contas diante de Deus, diante desse juiz que você está exercitando o teu ministério, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, com ensino bíblico. Por quê? Porque, Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar o tempo que os homens não vão querer saber o que está aqui dentro. Por quê? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ficar rico, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter uma vida financeira melhor. É essa a motivação dessa galera aí, desse pessoal. Ele está dizendo aqui: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, fala aquilo que eu quero ouvir. Olha que legal a mensagem daquele cara, me deixou para cima. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, mas você, Timóteo, você, Jonas, você, Ana Carolina, você, pastor, cada um de nós, seja sóbrio em todas as coisas,
suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia! Deus tem derramado o ministério profético sobre todos nós.